coração. Faz o seguinte, ó, dá uma respirada bem funda assim, ó. Enquanto a movimentação vai cessando, todo mundo vai tomando seus lugares. Jesus, nós te agradecemos. Como é precioso estarmos em família. A família de Cristo reunida. Nós nos assentaremos hoje na mesa contigo, cumprindo o mandamento do Senhor, cumprindo um ato simbólico, mas tão poderoso, tão precioso. Nós queremos aprender mais sobre isso, mais sobre Ti, mais sobre a Santa Ceia do Senhor, mais sobre a mesa. Ministra-nos, Pai. Eu particularmente me coloco diante do Teu altar, me arrependendo, Senhor Deus, das minhas fragilidades, das minhas falhas, dos meus pecados, clamando pela Tua graça e misericórdia, sabendo que eu careço da Tua graça e misericórdia. A Tua palavra diz, Pai, é clara, quando diz que a razão de eu não ser consumido é porque a Sua misericórdia se renova a cada manhã. E eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço porque o Senhor trouxe filhos e filhas hoje para ouvir a Tua palavra, para Te cultuar, Pai, com seus corações, com a sua atenção. Por isso, como servo e sacerdote do Deus vivo, eu repreendo tudo que é contrário, toda distração, dispersão, todo assunto que não é o Senhor, que não é a Tua palavra, que vier à mente dos meus irmãos, Pai, que seja impedido pelo Teu Espírito Santo de tomar a mente deles. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, todo preconceito, todo conceito elevado a respeito de si mesmo, dos seus próprios pensamentos, que nós possamos nos diminuir, Senhor, nesta noite, com humildade, desejosos de aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Cerca-nos com colunas de fogo, que os Teus anjos guerreiros e ministradores sejam enviados para este lugar, para que a gente possa receber aquilo que o Senhor tem para nós, nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, assim que oramos. Amém e amém. Sabe, queridos, eu estou muito feliz de estar em casa, porque aqui é a nossa casa, amém? Inclusive, ontem a casa estava em reforma, alguns guerreiros vieram aí para ajudar na reforma. Quem foram estes guerreiros que vieram? Glória a Deus. Mas essa é a nossa casa e eu estou muito feliz de estar em casa, porque quarta passada e domingo passado, o Senhor nos levou a ministrar uma palavra em outras casas, dessa grande família, dessa grande tribo chamada Bola de Neve. Mas nós, no domingo, estávamos no Bola de Neve Arujá, no aniversário de 9 anos, né? E quarta-feira, no Bola de Neve de Mariporã, no aniversário de 10 anos deles. E é muito interessante porque eu já fui convidado para pregar em algumas igrejas, mas com essa frequência é a primeira vez, de verdade. A gente vai em 4 aniversários seguidos. Semana que vem estaremos ministrando em Minas Gerais. E eu perguntei para o Senhor por quê, né, Deus, que aconteceu isso assim de repente. E Ele falou, por causa dessa palavra. Ele deixou claro para mim que era por causa dessa palavra. Que a mesa é tão importante, queridos. Eu queria que de fato você abrisse o seu coração para entender isso. É claro que
O Senhor usa pregadores, preletores, estudiosos e às vezes usa compositores de louvores. Quem já ouviu o louvor da tua mesa crua? Esse louvor é tão incrível e o Senhor tem me ministrado, cada vez com um pedacinho diferente da música. E na última quarta-feira, eu falei sobre a Sulamita, porque tem uma parte do louvor que fala assim: quanto que eu trabalhei, quanto eu me desgastei, cuidando da vinha que não era minha. Isso está lá em Cantares, capítulo 1, versículo 6, se eu não me engano. E são 2 versículos, o 5 e o 6, apenas. Mas ela fala assim: os meus irmãos me obrigaram a trabalhar em outra vinha, só que da minha própria vinha eu não pude cuidar. E é muito interessante isso, porque a vinha, que é um lugar de plantação de videiras, de uvas, a uva tem tanto significado na palavra de Deus, o vinho tem tanto significado. E um dos significados do vinho é que ele gerava alegria. E é claro que a gente não pode trazer para os dias de hoje, porque a própria palavra de Deus no Novo Testamento diz: não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, o apóstolo Rini, ele já trouxe um estudo falando sobre o teor alcoólico que existia naquela época e o teor que existe hoje, que é muito maior. Então eu não estou entrando nesse detalhe, mas o simbolismo do vinho é um simbolismo de que ele traz alegria. Então, quando a Sulamita fala que ela trabalhou em uma vinha que não era dela, ou seja, ela trabalhava em algo que Deus não pediu para ela fazer e que não gerava alegria e vida e propósito para ela mesma. E isso é muito interessante, porque o Senhor tem me conduzido, e eu não vou falar totalmente sobre isso. Se você vai numa célula, pede para o seu líder de célula o link do Spotify, que tem aquela outra palavra que eu falei sobre isso. Eu quero que você escute, porque realmente foi muito especial. E eu comento sobre Davi, por exemplo. Hoje nós abrimos o culto com o Salmos 23, Gabriel abriu aqui, e tem um versículo que ele fala assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. É muito interessante. Na quarta-feira a gente fez uma análise desse salmo, porque antes ele está desfrutando da presença de Deus, sendo que na casa dele, impelido pelo Espírito Santo, construí essa conexão entre o dia em que ele foi ungido rei e o dia em que ele recebeu do Senhor essa composição, que é um cântico do Salmo 23, e é lindo inclusive: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele me faz repousar em campos verdejantes, sabe? E a história conta que quando o profeta Samuel foi até a casa de Jessé para encontrar um rei para Israel, porque ele tinha rejeitado Saul. Ora, o profeta Samuel era uma autoridade em Israel, era o principal profeta da nação, era o cara que tinha ungido o próprio rei Saul. Então ele era uma autoridade. E de repente, essa autoridade vai para uma pequena cidadezinha, na casa de um senhor desconhecido. Imagina a mesa que possivelmente Jessé com seus filhos prepararam para receber o profeta. Só que tinha um cara que não foi chamado para a mesa. Esse cara era Davi. Ele foi esquecido. E quando perguntaram: esse irmão não é, esse irmão não é, esse irmão não é, dos 7 irmãos anteriores, nenhum era. E Samuel falou: não é nenhum deles, não tem mais nenhum. Ele: tem só uma Sula que está lá cuidando das ovelhas. Tipo assim, totalmente esquecido, menosprezado. Mas por mais que os próprios irmãos ou pais menosprezem ou esqueçam, a palavra de Deus diz, o Senhor diz: ainda que uma mãe viesse a se esquecer do filho que ainda mama, eu todavia não me esquecerei de ti, porque o teu nome está gravado em minhas mãos. O Senhor nunca esquece de nós, Ele nunca esquece de você ou de mim. Ele sempre tem algo preparado, principalmente para aqueles
que são fiéis, que permanecem fiéis. Eu gostei de imaginar Davi compondo salmos, compondo canções nos pastos verdejantes, enquanto as suas ovelhas estavam ali. E aí ele compõe, só que de repente tem uma pausa. Sabe por que tem essa pausa? Porque mandaram chamar Davi. Porque o Samuel falou assim, falta um, e a gente não vai comer nada. Depois você lê lá na história. Ele falou assim, nós não vamos comer nada enquanto esse um não chegar. E aí eu imagino aquele que ia ser ungido sendo esperado por todos, e a mesa posta para ele. E ali ele é ungido rei. E eu trouxe essa... Você pode perguntar assim, pastor, mas você está falando que preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos? Esses inimigos eram os irmãos? Talvez, porque a gente vê tanta briga entre irmãos. A gente viu na história da humanidade o irmão Caim matando o seu irmão Abel por inveja, sim ou não? Posteriormente, mesmo depois que Davi já tinha sido ungido rei, quando ele chega lá para levar comida para os irmãos, os irmãos dele falam assim, o que você veio fazer aqui? Quem é que está cuidando lá das suas poucas ovelhas? Mesmo depois dessa situação, ele é tratado com desdém pelos irmãos. Outra história muito conhecida é a história do próprio José, que foi vendido como escravo por causa de inveja. De 10 irmãos que ele tinha naquela ocasião, ninguém foi capaz de impedir, falar, não vamos fazer isso, não. Acabou acontecendo, ele foi vendido. Então, isso acontece, mas Deus prepara uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos. Sabe, queridos, quando eu falo de irmãos, eu não estou simplesmente falando de irmão de sangue, não é isso. Porque todos nós, que aceitamos a Cristo, a palavra de Deus diz que nos tornamos filhos de Deus. Só que quantos irmãos, ao invés de se alegrar com a alegria do outro, às vezes não permite que sentimentos maus entrem em seu coração. Só que hoje nós vamos quebrar tudo isso, porque nós vamos nos assentar à mesa, e em volta da mesa o Senhor ordena a bênção. Amém? Amigos sentam à mesa juntos. Amigos sentam à mesa. Sabe, nós aqui na igreja, os diáconos, fizemos um jejum de 40 dias. E aí ontem nós decidimos não, já estava programado, dia 18 era o dia que chegava no dia 40, e nós nos unimos para um almoço, para entregarmos esse jejum. E um pouco antes o Senhor estava me ministrando tanto sobre a mesa e sobre a ceia do Senhor. Sabe, queridos, eu quero já falar, eu nem anotei isso, porque em algum momento dessa palavra eu ia pincelar, que a Santa Ceia do Senhor, bíblica, a Santa Ceia bíblica, ela não tem frequência, ela não tem local, ela não tem periodicidade programada. Não, Jesus Cristo disse, fazer isso em memória de mim. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Mas o Senhor pode te ministrar a fazer uma Santa Ceia com a sua casa, na sua casa, em qualquer dia. Sabe, muitas vezes nós entramos em uma igreja e a igreja tem um rito. Isso não é errado, não estou criticando, tá? Nós aqui temos um rito, uma liturgia que chama, uma organização nos cultos. E a gente entra e a gente só sabe que aquilo acontece daquela forma. E não sabe muitas vezes o porquê. Por isso que existe entre os cristãos, em Atos 17 fala os crentes de Bereia. Os bereanos, eles iam para a palavra de Deus para saber se o que estava sendo ministrado estava realmente escrito ali. Porque eu quero contar uma historinha para vocês, bem rápida. Um experimento que fizeram, isso é real, é verdadeiro, onde colocaram, se eu não me engano, 12 macacos. O número não importa tanto, mas eu acho que foi isso. 12 macacos em uma jaula e uma árvore com um monte de banana lá em cima.
No começo, é óbvio, o macaco gosta de banana, eles subiam correndo para pegar essa banana. Só que aí ele dava os cientistas ali, os pesquisadores, davam uma jatada de água nesse macaco. E aí ele caía. E toda vez que o macaco tentava subir, eles davam uma jatada de água. Beleza. Depois de não muito tempo, quando um macaco tentava subir, os outros 11 já tentavam puxar ele. Por quê? Não vou deixar meu amigo levar uma jatada de água. E isso, eles começaram a trocando um por um. Então o macaco novo que entrava, não sabia de nada, ele ia tentar subir para pegar a banana. Olha, todo mundo parado aqui, ninguém vai lá buscar a banana. Que negócio é esse? Eu vou tentar subir. Na hora que ele tentava subir, os outros macacos puxavam ele, porque eles sabiam que se ele subisse ia tomar uma jatada de água. Só que aí eles foram trocando um a um, e os outros macacos todos iam lá e tentavam puxar ele. Eu acho que alguns já estão imaginando a moral da história. Teve um momento em que os 12 inicial, de quando ainda existia a jatada de água, já não estavam mais na jaula. E toda vez que se colocava um novo macaco, ele tentava subir e os outros seguravam. Ou seja, o que estava acontecendo ali? Ninguém sabia o porquê eles seguravam, a banana estava lá, mas nenhum deles deixava os outros macacos ir lá buscar a banana. Pegaram? Esse experimento é real, é verdadeiro, aconteceu. Aí você pode falar assim, mas isso acontece com macaco. Não. Isso acontece com gente também. A gente, quando as coisas estão daquele jeito, fala assim, mas sempre foi assim. Na sua casa, na sua família, sempre foi assim. A mesa é uma dessas coisas, sabia? Só juntando tudo aqui. Tem gente que não tem o costume de se assentar à mesa para comer. Mas sempre foi assim, minha família inteira pegou o prato, foi pro sofá, comer no sofá. Sempre foi assim. Então, a Santa Ceia do Senhor, ela não precisa, tem gente que já condicionou a mente, não está escrito na Bíblia, às vezes a pessoa nem sabe, mas ela acha que tem que ser uma vez por mês, ser batizado, porque em 80% ou mais das igrejas precisa ser batizado para tomar a ceia. Tem que ser uma vez por mês, ser batizado. O que mais? Tem que ser pouquinho, é um copinho pequenininho. E aí eu fiquei refletindo junto com os diáconos. De novo, eu não vou criar uma ruptura aqui, tá bom? Não vou, de verdade. Deixa eu pegar aqui o nosso cálice para você entender. O batismo de Jesus, que é o batismo ícone da palavra de Deus, foi no Rio Jordão, aos 30 anos, por imersão, que significa, ele desceu simbolizando a morte na água e levantou-se simbolizando a sua ressurreição. Esse é o batismo. No decorrer do tempo, a igreja cristã, e se você não sabe, nós temos no Mergulhando um módulo de história da igreja. Em algum momento, a igreja cristã de Atos, a igreja primitiva, continuou. Uma vez o imperador Constantino, em 325, definiu que o Império Romano seria cristão. Foi aí que instituiu uma única igreja. Não poderia ter outro nome de igreja, existiria uma única igreja universal. Não é a igreja universal do reino de Deus que existe hoje, não é essa. Mas a palavra universal significa católica, ou católica significa universal. Então, por quase 1500 anos só existia uma única igreja, uma única denominação, Igreja Católica Apostólica Romana. Porque era a igreja do Império Romano, e de uns tempos depois eles não compreenderam que o evangelho deveria ser aceito pelas pessoas. Então começou a se obrigar. Por isso que você vê na história, por exemplo, a história da Inquisição, que eram pessoas obrigadas e mortas e torturadas, enfim, um período sombrio da história da humanidade, que inclusive foi num período chamado de Era das Trevas, tá? Mas durante anos, é como um telefone sem fio. Poxa, o batismo era assim, mas a coisa foi mudando de pouquinho em pouquinho. De repente, o batismo é de bebê e por aspersão.
Interessante, não é? Eu não estou aqui para criticar outra religião, vocês me entendam. A nossa crença, a gente tenta voltar para a palavra de Deus, por isso que os evangélicos iniciaram se chamando Igreja Protestante, por causa da reforma protestante a partir de Martinho Lutero. Porque antes só o clero poderia ter acesso à Bíblia. E Martinho Lutero, ele popularizou a Bíblia, traduzindo para o alemão, para que todos pudessem ter acesso ao texto bíblico e saber de fato o que estava sendo escrito ali. E ter a minha própria interpretação. Agora vamos lá. A gente fala isso da Igreja Católica, que é batismo de bebê, que não tem como se arrepender por aspersão. Uma aguinha jogada no rosto. Não é o batismo por imersão, que simboliza arrependimento total dos seus pecados. Então não é o batismo que a gente vê na Bíblia. Só que a Santa Ceia, qual que é o modelo de Santa Ceia que a gente vê na Bíblia? A Santa Ceia, queridos, quando Jesus faz a Santa Ceia, ele está em volta de uma mesa com os seus discípulos comendo de verdade. Não era, eu tenho para mim que não era um copinho pequenininho. Em todas as simulações, até nas pinturas que simulam a última ceia, nada mostra algo pequeno. Por isso que hoje a gente tem pães grandes aqui. Então foi se perdendo, mas era comunhão e partir do pão. E aí ontem o Espírito Santo me ministrou até esse momento e a gente fez uma ceia num restaurante. Liguei pro Clebão aqui, que tem um amigo que a gente ia comer lá no restaurante, falei, avisa já, para ninguém escandalizar, que a gente vai levar pão e vinho. Não, vinho não, suco de uva integral, 100% uva, no restaurante, vamos fazer essa ceia lá. Então a gente fez uma mesa, e aí o garçom chegava, a gente estava lá partindo o pão, igualzinho a gente vê em filme com Jesus. Só que eu fiz isso com os diáconos dessa igreja. E eu quero te encorajar, de verdade, cada família, cada célula, cada grupo menor fazendo isso. O meu conselho, não é uma obrigação, não é uma direção, mas células da quarta-feira, líderes da terça, aliás, eu esqueço, né? Se vocês conseguirem fazer uma refeição em volta da mesa e a célula nessa próxima for em volta da mesa, não precisa ter pudim, macarronada. Não é a intenção não é comilança. Se tiver um pão e um suco de uva, para vocês se servirem e comerem juntos, eu quero dar essa sugestão, amém? Mas famílias, façam isso em casa, porque depois eu cheguei aqui e eu vi homens servindo ao Senhor com seus dons e talentos, ou com seu esforço. Algum não tinha nem dom nem talento, mas estava lá esforçando, segurando a tinta enquanto outros pintavam. Mas estavam aqui servindo ao Senhor. E Deus me falou de que pessoas, algumas, só acreditam naquilo que é natural. Poxa, se você me pagar algo, eu vou fazer um trabalho, porque é natural. Agora tem outros que não, falam assim, não, eu vou entregar o meu serviço ao Senhor. E Deus, Ele se encarrega de me abençoar. Amém? Amém. Eu sentei com eles também. E a gente ficou sentado ali, partindo o pão e tomando a ceia juntos, com todos os irmãos que serviram aqui na reforma ontem. E aí a galera, alguns tinham compromisso, outros foram levantando, precisavam sair e tal, e ficou eu e meu irmão aqui, Marcos. Eu e o Marcos, esposo da Gabi. Tudo bem, Gabi? E a gente ficou umas 2 horas sentado à mesa, conversando. O papo estava bom. E ceia, queridos, mesa, é isso. Eu quero ler um pouco sobre a Santa Ceia. Quem está comigo diz amém. Eu quero que o Espírito Santo nos ministre os detalhes, porque essa palavra não é uma palavra complexa, não é uma... Nossa, eu não vou sair rodopiando aqui, não, é uma palavra simples. Mas é uma palavra simples que pode transformar as nossas vidas, irmãos. Porque Jesus, Ele sempre foi simples. Coríntios 11, 23, eu pensei que eu já tinha falado, mas eu não falei. A gente vai ler um pouco sobre o que a gente lê em toda a Santa Ceia. 1 Coríntios 11,
23. Diz assim a palavra do Senhor. Se você não achou, pode acompanhar no telão. Se quiser continuar procurando. Diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Sabe, aqui em 1 Coríntios é Paulo, quando estava longe da igreja, falando à igreja de Corinto. Se eu tiver tempo, eu vou comentar um pouco mais sobre esse capítulo de 1 Coríntios, que o Senhor me levou a mergulhar nele também. Mas ele cita a Santa Ceia, a última ceia, que é quando Jesus foi traído. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Então eu quero ler junto com vocês. Vocês sabem que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, em muitas ocasiões eles falam exatamente as mesmas coisas, só que por autores diferentes. Então autores diferentes vai ter uma leve diferença na forma como ele viu a situação. Mas tem alguns que é muito parecido, então eu não vou ler em todos, mas se você quiser ler na sua casa, eu não vou ler em todos aqui com vocês, mas na minha casa eu li em cada um deles para ver as sutis diferenças em cada um deles. Por exemplo, João, ele é o que mais se diferencia de Mateus, Marcos e Lucas, em muitas questões. João é mais espiritual, ele tinha mais revelação. É muito interessante você entender isso. Por exemplo, Mateus, Marcos, eu acho que os três, se eu não me engano, mas começam com genealogia. E João não, João começa dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele vai lá atrás e fala que Jesus sempre foi Deus, ele era a palavra. Amém? Mas, então eu quero, se você quiser ler em casa, em Mateus, por exemplo, está no capítulo 26, em Marcos está no capítulo 14, em Lucas está no capítulo 22. Eu vou ler inteiro o capítulo, o trecho que fala sobre a última ceia, no livro de Marcos, mas depois eu vou ler 2 versículos em Lucas e mais alguns em João, para você entender toda a história. Amém? Quem está comigo diz amém. Amém. Marcos capítulo 14, versículo 17. Marcos 14, versículo 17, diz assim: ao anoitecer, Jesus chegou com os 12, quando estavam comendo. O que eles estavam fazendo? Comendo, reclinados à mesa. Só um parênteses aqui, naquela época, as mesas não eram exatamente nessa altura, as pessoas não sentavam em cadeiras exatamente que você fica perfeito para comer. Às vezes, hoje em dia, cadeiras são estofadas, é confortável. Não, perceba que eles estavam reclinados. Tem algumas pinturas que retratam isso, as pessoas ficam assim, porque a mesa era baixa. Enfim, a pintura de Leonardo da Vinci fala sobre a última ceia, não retrata isso. Mas a verdade é que eles estavam reclinados à mesa. Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes, e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor seria não haver nascido.
Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu-os aos discípulos, dizendo: tomem isto, este é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Sabe, queridos, eu vou ler alguns outros versículos aqui, mas imagina o coração de Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus era 100% homem, 100% Deus, mas 100% homem. Ele foi sujeito aos mesmos sentimentos que cada um de nós. Então ele estava sentado à mesa com a pessoa que iria trair ele, queria entregá-lo à morte, à crucificação, e ele sabia inclusive quem era. Ele dá algumas pistas ali, e mesmo assim, ele estava sentado à mesa com aqueles a quem ele amava. Presta atenção, queridos, porque durante a nossa vida, pessoas às vezes influenciadas por maus sentimentos, pessoas que não perceberam que deveriam ser fiéis, deveriam ser justas, deveriam ser nobres, às vezes sim influenciadas por espíritos malignos, mas às vezes influenciadas por traumas do passado, enfim, te tratarão mal, terão sentimentos diversos. Sabe, olha que interessante, Jesus estava na mesa com um traidor, um que dizia que estava com ele até a morte, mas que o negaria, que é Pedro. Traidor é Judas, vocês sabem. Pedro o negaria, e ele estava na mesa com um incrédulo que era Tomé. Então, ele estava na mesa com pessoas distintas, pessoas com sentimentos distintos, só que isso não o impediu com eles. Entre estes, Pedro e Tomé se arrependeram, e Pedro, mesmo que negou Jesus, foi com Jesus até a morte depois. De fato, depois de Jesus Cristo já tinha morrido e ressuscitado, Pedro pregou o Evangelho. Quando queriam crucificar ele, ele falou assim: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, crucifica-me de cabeça para baixo. Então Pedro se arrependeu. Sabe por quê? A mesa cura. Ele sentiu o amor de Jesus Cristo na mesa. O versículo 17 de Lucas 22, que retrata a mesma história, diz assim: recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros. Por isso que Paulo diz assim: o que eu recebi do Senhor, eu também os entreguei. Paulo, a Bíblia não cita que ele teve contato físico, pessoal com Jesus. Ele teve revelação sobrenatural e espiritual com Cristo. Mas ele fala: o que eu recebi, eu também entreguei a vocês. Agora, é exatamente isso que Jesus gostaria. Jesus disse assim: recebam isso, tomem isso, aprendam de mim. Ele já falou em outras ocasiões: aprendam de mim que sou manso e humilde. Eu estou com vocês, mesmo vocês sendo pecadores. Eu estou sentado à mesa com vocês, mesmo algum de vocês me traindo. E eu estou partilhando do meu alimento. Partilhem com os outros. O versículo 19 diz: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Esse versículo está apenas em Lucas, e que foi exatamente o que Paulo transcreveu aos Coríntios. Façam isso em memória de mim. Sabe, quando você pensar assim: não, eu não gostaria de comer com essa pessoa, Jesus está falando para você: faça isso em memória de mim.
Faça isso por mim. João 13, versículo 27, eu já te falei, João 13 fala sobre a última ceia de maneira mais espetacular. Eu quero te aconselhar a chegar em casa e ler João 13. Ele conta detalhes. Mas eu vou ler do 27 ao 30 apenas. Ele diz assim: então logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém na mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso, visto que Judas era o encarregado do dinheiro. Alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu. Queridos, Judas também comeu o pão que Cristo partiu, tendo dado graças, partiu e entregou aos seus discípulos. Cara, ele não foi nem traidor o suficiente para falar: eu não quero esse pão, pá, ele dá um tapa na mão de Jesus e sai para lá entregar a Jesus. Não, vocês sabem a história. Quando ele encontra Jesus lá no Monte das Oliveiras, o sinal para que os soldados prendessem Jesus era um beijo, e Judas vem e dá um beijo em Jesus. Ele o trai com um beijo. E a Bíblia fala para que você que não acredita tanto assim no mundo espiritual, que Satanás ele usa pessoas, fala assim: Satanás já tinha entrado em Judas e ele comeu do pão que Jesus entregou. Só que eu li até o 30 e agora eu quero ler o versículo 34 para vocês. Então Judas saiu e ficou na mesa os 11 agora. E Jesus fala assim no versículo 34: um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Como eu os amei. Anteriormente, queridos, quando questionado pelos fariseus qual seria o maior mandamento, porque os fariseus eles queriam sempre pegar Jesus, eles estavam sempre pressionando Jesus para pegá-lo em alguma contradição. Ele queria que Jesus considerasse um dos mandamentos de Moisés o maior. E eles questionam: qual é o maior mandamento? E Jesus fala assim: amai a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as suas forças. E amai o seu próximo como a você mesmo. Foi isso que Jesus respondeu. Porque é óbvio que se você ama a Deus acima de tudo e ama seu próximo, você vai cumprir todos os mandamentos. Porque todos os mandamentos ou dizem a respeito de você para com Deus, ou dizem a respeito de você para com o outro. Por exemplo, quando fala de não criar esculturas para adorar, não idolatrar ninguém nem nada, é de você para com Deus. Porque Deus está falando: eu sou o teu Deus e você pode me adorar. O mandamento que fala sobre não adulterarás, não matarás, não furtarás, esses mandamentos dizem respeito ao outro. Se você ama o seu próximo, você não vai fazer isso. Então Jesus, com toda a sua sabedoria vinda dos céus, ele dá essa resposta aos fariseus. Esses são os dois maiores mandamentos. Só que agora, queridos, eu não sei quantos se atentaram a isso, mas isso saltou aos meus olhos enquanto eu lia. Um novo mandamento lhes dou: amem uns aos outros como eu os amei. Agora eu não estou dizendo nem mais como você se ama, porque antes era ame a si mesmo para amar o próximo. Agora é não, veja em mim o que eu estou fazendo com vocês, comendo com traidores, comendo com incrédulos, comendo com negacionistas, aqueles que me negam, que não estão comigo, comendo com pessoas diferentes, do ateu ao judeu, do branco ao negro, do africano ao japonês, do gordo ao magro, todos, do pobre ao rico, do favelado ao milionário, todos, da prostituta até o cobrador de impostos, eu como com todos. Eu não entro no seu estereótipo.
do que eu deveria amar ou comer com. Os fariseus diziam, assim, falavam para os discípulos, o seu mestre come com pecadores. E Jesus não ficava se justificando, ele só dizia, são os doentes que precisam de remédio. Os sãos não precisam. Mais vale um pecador que se arrepende do que muitos, 99, justos que não têm do que se arrepender, ou acham que não têm do que se arrepender. Então Jesus está dizendo, ame aos outros como eu vos amei. Agora essa é a direção, é o mandamento. O parâmetro mudou. O parâmetro não é mais você, ou o amor que você sente por si mesmo, porque infelizmente tem pessoas que nem a si mesmos se amam. Não é verdade? Ele está falando, olha para mim, olha para o amor que eu tenho por vocês. Ame os seus inimigos, porque amar os amigos é fácil, até os maus, até os bandidos, até as facções amam os seus amigos. É muito poderoso o que acontece na ceia, queridos. A ceia não é e nunca foi um rito religioso que cristãos acham que tem que ir para o culto só nesse dia para dar uma aliviada, uma passada de pano. Eu vou comer esse pãozinho, esse suquinho e está tudo bem. Não, ela não é, ela nunca foi isso. A ceia representa muito mais do que isso. Quando ele parte o pão, ele entrega aos discípulos. Ele fala, esse é o meu corpo que foi partido por vós. A analogia do pão não era nova. Ele já havia dito isso antes, em João 6,48, ele diz assim, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Queridos, todos estavam ouvindo isso. Depois você lê lá em João 16. Todos estavam ouvindo isso. Porque os judeus, eles se vangloriavam, eles se agradavam tanto do que Deus fez no passado, que pão caía do céu para alimentar eles no deserto. Porque o ser humano nunca está satisfeito com o que Deus está fazendo agora. O povo daquele tempo, Jesus falava do povo do passado que recebeu o maná, que foi um pão que desceu do céu. O povo do deserto reclamava do pão, reclamava do sabor do pão, porque o povo sempre reclama. Mas Jesus falou assim, os seus antepassados receberam o pão, só que hoje eles estão mortos, porque mesmo quem comeu do maná morreu. Agora quem comer desse pão, o pão vivo que desceu do céu, jamais morrerá, terá vida eterna em si. Ele falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu, este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Esse pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Olha o que acontece depois, versículo 52, João 6,48. Quem está comigo, sabe? Então, eu vou pedir ajuda aqui, vou fazer que nem o Issa. Vou pedir para a pastora ler para mim, enquanto eu sou o meu nariz aqui. João 6, 48 e 56. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode esse homem nos ofender, nos oferecer a sua carne para comermos?
Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Esse é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Amém? Jesus já havia dito isso. E eu vou voltar, mas eu quero fazer um breve parênteses aqui, porque uma das coisas que Deus tem me conduzido a falar nessas outras igrejas é sobre um conceito filosófico que, quando eu fui estudar a sua origem, surgiu junto com a Reforma Protestante, porque Satanás precisaria preparar algo para parar a igreja. Um conceito filosófico chamado de humanismo. Eu já falei sobre isso aqui, mas eu estudei mais sobre isso. Ou antropocentrismo. Antropo é de uma palavra que significa o ser humano. Centrismo já diz, né? Então, o homem no centro. Então, hoje em dia, com uma enxurrada de palavras na internet, tantas pregações que falam a respeito do eu, valorizam o bem-estar do ser humano. As pessoas colocam o ser humano como, se você não se sentir, você precisa se sentir confortável, você precisa se sentir bem. A teologia da prosperidade é um braço disso, porque você precisa ganhar muito dinheiro, você precisa isso, você precisa aquilo. Então é um conceito filosófico que foi entrando na igreja. E hoje nós ouvimos palavras do tipo que diz: você é o centro de tudo, você é o centro. Leia, estude depois sobre o antropocentrismo, que nasceu exatamente para gerar confronto contra o teocentrismo, que teo significa Deus, por isso que teologia é o estudo de Deus. Então, foi para confrontar o conceito de que Deus está no centro, ou o conceito de cristocentrismo, que é Cristo no centro. E o cristão verdadeiro, ele tem que ter Cristo no centro, como Paulo dizia: eu não quero olhar para o meu bem-estar, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Esse é o conceito cristão. Por isso que Jesus, ele fala assim: da mesma forma como o Pai que vive me enviou por causa... E eu vivo por causa do Pai. Jesus está falando assim: eu vivo por causa do Pai. Tudo que eu faço é por causa do Pai. O Pai determinou, o Pai me enviou. Quando Jesus estava prestes a morrer, aquela morte sangrenta, dolorida, ele falou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, mas a tua. Porque ele sempre desejou a vontade do Pai. E queridos, as palavras de Jesus não era para gerar bem-estar ou conforto em quem o ouvia. Porque para os judeus, principalmente os menos espirituais, isso que Jesus falou aqui, e que nós lemos agora em João 6, confrontava eles. Aquele que estava com a mente mais natural, estava falando de carne, de sangue, de morte. O judeu nem mesmo poderia tocar em um defunto, se você quer saber. Então isso confrontou eles. Confrontou de tal maneira que os discípulos um pouco mais distantes de Jesus começaram a ir embora. E Pedro foi lá conversar com Jesus. Está nessa história, depois você lê em casa. Pedro foi lá e falou assim: que mensagem pesada, Jesus. Jesus falou: é a mensagem pesada, mas é essa mensagem que eu trago. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se você não comer desse pão, você não tem a vida eterna. E Jesus falou assim: mas muita gente está indo, Pedro disse. Falou assim: e vocês, vão também? E Pedro responde: para onde eu irei, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna?
Para onde eu irei se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? E agora, sabe o que ele faz? Ele falou, sobre aqui Deus, para me ajudar. Ele falou que lá em João 6, que eu sou o pão. Fica aqui. Segura o microfone aqui para mim que eu preciso lavar minha mão. Ele falou que eu sou o pão. E agora na frente dos discípulos, na última ceia, ele faz um ato profético. Estou lavando com álcool gel mesmo, tá? Jesus, ele faz um ato profético. Na última ceia, ele pega o pão. Lembra que ele falou que ele é o pão? Eu sou o pão, ele diz. Aí ele, tendo dado graça, ele fala, obrigado, Deus. Ele partiu o pão. Ele partiu o seu próprio corpo. Quando ele está na ceia e ele parte o pão, e às vezes a gente não percebe e não valoriza o tamanho desse partir o pão. Ele está dizendo, este é o meu corpo que foi partido por causa de vocês. Por causa do pecado de vocês, o meu corpo tem que ser partido. Na última ceia, profeticamente, ele rasga o pão, dizendo, este é o meu corpo, que é partido por causa de vós. Fazei isso em memória de mim. Um deles iria trair, o outro iria negar, e o outro era incrédulo. Na mesa de Jesus tinha de tudo, ele não faz acepção de pessoas, ele se assenta com todos. A igreja que ele fundou, queridos, não precisava ter um grande auditório. A igreja que Cristo fundou não precisava ter grande conforto. A gente gosta de conforto, a gente gosta de ar-condicionado, a gente gosta. Mas sabe o que não podia faltar na igreja que Cristo fundou? Está lá em Atos 2:42. Coloque na tela para mim, por favor. Atos 2, versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Ele não colocou condições de igreja ter uma quantidade de membros, um templo próprio, um prédio grande ou pequeno, nada. Ele não colocou nenhuma condição. Mas uma coisa que não faltava na igreja fundada por Cristo é comunhão, partir do pão e oração. Comunhão. Por isso que enquanto o Espírito Santo me trazia essa palavra, eu amava cada vez mais as células. Se você não vai numa célula, vá, que é a forma que nós temos de ser família de Cristo dentro da igreja. Partir o pão, sabe, eu gostaria que vocês fizessem esse ato simbólico na célula de quarta-feira. Divide o pão assim, ó, com a mão e entrega, passa álcool gelzinho, bonitinho. Partir do pão, comunhão, sabe, nós iniciamos esse almoço dos diáconos fazendo um momento espiritual extraordinário. Deus falou conosco, foi gostoso, foi bom, mas daqui a pouco passa o arroz aí, dá esse peixinho com provolone, fazendo merchan o peixe do mineiro, passa aqui ó, salmão, o que é sobremesa? Teve uns que foi direto,
O Jimmy estava tremendo por causa da Coca-Cola. Coca-Cola. Leve ele pro MV, Souza. Mas é isso, é comunhão, é partir do pão, é oração. Queridos, é isso que não pode faltar em nossas igrejas e em nossas famílias. Por isso não desvalorize a mesa. Queridos, é tão extraordinário. Essa palavra não vai parar por aqui, porque a gente vai falar muito mais de mesa, porque tem tanta mesa na Bíblia. Ontem, enquanto aquela irmã estava ministrando as mulheres aqui, eu estava com o marido dela conversando, que é teólogo, e a conversa ia longe, a gente começou a falar da mesa, e começamos a lembrar, meu, a mesa aqui, a mesa ali, olha aquela mesa, e mesa está para todo lado. Por que a Bíblia valorizou tanto a mesa? Sabe, eu vi uma revelação, não é minha, de um pastor chamado Rafael Conrado. Eu ouvi ele falando sobre isso, ele é meio gordinho, né? E ele fala assim, ele é pastor lá na gringa, né? E aí ele fala assim, ele chegou assim e falou, eu estava com uma dúvida e eu converso com Deus assim, falou, Daddy é papai, papai, por que o ser humano tem que se alimentar de comida? Porque, meu, até as megamente de hoje em dia aí, não é os megamente, as mente inteligente, tipo Elon Musk fez carro de pôr na tomada, sabe, carro elétrico. Os caras inventaram placas solares, que a energia de casa vem através do sol. Você acha que Deus não podia colocar uma plaquinha solar aqui em cima, assim, ó, e você não precisar parar para comer nunca? Está sempre sendo alimentado pelo sol. Calma aí que eu vou me alimentar. Aí dá umas braçadas lá na piscina e está se alimentando. Deus podia fazer qualquer coisa, mas Ele nos obriga. Falou, Deus, por que eu tenho que parar 3 vezes ou 4, alguns até mais, né, para comer? E Deus falou, por causa da comunhão. Você tem que parar por causa da comunhão. Quando a gente olha para a Bíblia, o que Jesus mais fez no seu ministério foi sentar à mesa e comer com gente. Porque em volta da mesa você olha nos olhos e fala assim, me conta a sua história. Eu quero ouvir a sua história, me fala um pouco mais. Em volta da mesa você tem empatia, porque tem pessoas que julgam o outro, falam, aquele cara é chato, mas ele nunca sentou, já sentou numa mesa para saber como ele é, como ele não é. Sabe, e aí ele fala uma coisa interessante, esse Rafael Conrado. Ele falou assim, ele está na gringa, Estados Unidos, todo mundo é fast food, drive-thru, o tempo inteiro. Ele falou assim, se você é dos fast food, drive-thru, o tempo inteiro, você está desconfigurando aquilo que Deus desejou, que é estar com fome. Vai para a mesa e se assenta com os seus. Sabe, Deus me pegou de jeito, porque apesar de eu considerar que eu faço muito mesa com a minha família, de vez em quando eu estou lá no trabalho e dou um grito, pode comer! Eu falei, meu, eu não vou mais fazer isso, porque eu trabalho home office, tá? Mas a minha família é mais importante, eu vou parar e vou comer com a minha família. Eu vou parar e vou sentar na mesa, como que está o dia, como que está a aula, como que está isso, como que está aquilo. Sabe, para quem trabalha fora, não se isole, porque se você ir para a mesa, seja no refeitório da empresa, ou seja num restaurante com alguém, é onde você tem a oportunidade de ouvir, de aconselhar, de ser aconselhado, de ouvir experiências, de ter novas ideias, em volta da mesa. Sabe, eu decidi, eu acho que quando eu estava refletindo sobre isso, eu falei, tem dia que a pastora não está em casa, nem a Mari, os compromissos fora, eu acho que eu vou para um restaurante lá da roça, lá que as pessoas comem um do lado do outro, eu vou colocar meu prato, posso sentar aqui? Eu quero ter mesa com alguém, eu vou conversar com você. Quantas vezes quando eu trabalhava todo dia no escritório e tive que almoçar sozinho, eu não fiz amizade com alguém que estava sentado na mesma mesa que eu. Porque Deus nos criou para nos relacionarmos, para ter tempo de mesa, para ter tempo de comunhão. Por isso, faça isso com a sua família, faça isso com a sua célula. Eu já estou
encerrando daqui 45 minutos só. Mas eu quero falar um pouco sobre depois que ele ressuscita. Ele se entregou, ele morreu, ele ressuscitou. E agora, olha o que acontece. Só mais uma vez que a gente vai falar. Está lá? Está lá em Lucas 24, versículo 13. Se você quiser abrir comigo, pode abrir. Se não, acompanha no telão. Quem está comigo diz amém. Amém. Jesus Cristo morreu, só dando contexto para vocês. Na sexta-feira santa, vocês sabem lá, né? A Páscoa judaica era diferente. Ele tinha feito a última ceia ao entardecer, ao anoitecer da quinta. Ele vai para o Monte das Oliveiras orar. Ele é preso, Judas chega lá com os guardas, dá um beijinho, Pedro tira a espada, corta a orelha do soldado. Jesus cura a orelha do soldado. Mas Jesus é preso. Os caras perguntam para Pedro: você é amigo desse cara? Ele fala: não sou, nem conheço. 3 vezes ele faz isso, o galo canta. O olhar de Jesus cruza com o olhar de Pedro. Jesus falou: falei que você ia me negar, vacilão. Ele começa a chorar, fala: falou mesmo, você tinha razão. Ele se arrepende, continua a história. Jesus morre na sexta-feira. E alguns esperavam que Jesus ia libertar Israel, Jerusalém, do povo romano, do Império Romano. Era essa a expectativa deles. E quando isso não acontece, eles falam: acabou, vamos embora. E eles começam a ir embora de Jerusalém. E Jesus encontra 2 desses caras indo embora de Jerusalém. Ele fez de propósito, né? Jesus é demais. Ele foi andar junto com esses caras. Eles estavam a caminho de Emaús. Alguns conhecem essa história, tem até música dessa história. Lucas 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Versículo 17. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Sabe, queridos, antes de continuar nessa história, rapidamente, eles estavam com Jesus. Eles estavam falando de Jesus. Jesus estava do lado deles, mas eles não perceberam. O Senhor me lembrou imediatamente de uma música, que em português foi traduzida assim: eu não quero estar tão perto e não poder te sentir. Quero ouvir tua voz, saber que tu estás aqui. Alguém conhece essa música? Só que em inglês essa música, um dia eu traduzi, pedi pra gente cantar ela em inglês, chama No Fights. Porque a versão em inglês ela chama assim. Eu não vou ler em inglês, tá bom? Só para a gente ganhar tempo. Eu não quero falar sobre você como se você não estivesse aqui no quarto. Eu quero olhar para ti, quero cantar para ti. Sabe o que isso me fala? Que há muitos cristãos que falam de Jesus, mas como se ele não estivesse aqui. Nós muitas vezes falamos de Jesus, mas não estamos sentindo a presença de Jesus. Esses discípulos estavam falando de Cristo, e Cristo caminhando com eles, mas eles não perceberam. E essa tem que ser a nossa oração. Senhor, eu não quero falar de Ti e não te sentir e não saber se o Senhor está aqui. Eu não estou falando de alguém distante, eu quero o Senhor aqui do meu lado. E eles estão andando e não sabem que Ele é o próprio Cristo. Eu vou pular para o versículo 28. Ao se aproximarem, porque do 18 ao 28, que eu pulei,
Jesus começa a explicar as escrituras para eles. E eles estão andando, e eles não reconheceram ainda. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Ele falou, não, eu vou continuar. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Provavelmente eles tinham uma hospedagem ali. E Jesus falou, não, eu vou continuar andando. Ele falou, não, fica com a gente. Eles insistiram, fica com a gente. Quando estavam à mesa, com eles, tomou o pão, deu graças, partiu. De novo, ele reproduzindo o que aconteceu na ceia, antes dele morrer, na quinta-feira, isso é no domingo à tarde talvez, porque era o terceiro dia. Fique conosco. Não, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E desapareceu da vista deles. Mas presta atenção, a gente canta aquela música. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Conhece essa música, né? Porque Jesus fez o mesmo ato profético da revelação bíblica. Ei, olha para esse pão. Ele deu graças. Falou, olha para esse pão. Olha o que aconteceu. No partir do pão, quando eles entenderam que Cristo foi partido, ao poder dessa revelação, os olhos deles se abriram. E eles reconheceram. E ele continua no versículo 32. Perguntaram-se um ao outro, não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e expunha as Escrituras? Sabe, queridos, o coração deles ardia. E eles convidaram Jesus para se assentar à mesa com eles. Eles insistiram para Jesus se assentar à mesa com eles. E quando ao partir do pão, os olhos deles se abrem. Sabe, quando o nosso coração está ardendo, se você está em um culto como esse, o seu coração começa a arder, ou se você ouve a palavra de Deus, ou lê a palavra de Deus, algo sobre Cristo, faz o seu coração arder, você precisa insistir para Ele entrar e sentar à mesa com você, porque quando você insiste, Ele vem, bater, e a porta se abrirá. Se você chama, Ele vem, Ele está à procura. Deixa os que estão dispostos a conhecê-lo, a conhecer, a ter revelação sobre Ele. Quando você clama e pede, entra, vem, senta à mesa comigo, Jesus, como esses homens fizeram. Ele te traz revelação da sua morte. Por quê? Que Ele morreu por você. O sacrifício de Jesus nos livra de todo pecado. Queridos, o pecado faz separação entre o homem e Deus. O Evangelho de Cristo fala sobre arrependimento. Quando você olha para o pão se rasgando, o corpo de Cristo sendo rasgado, você fala, é por minha culpa, foi por causa de mim, por causa dos meus pecados, porque Ele mesmo não tinha pecado em si mesmo, mas por causa dos meus pecados. Só que a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si. Ele levou sobre si a minha culpa e a sua culpa. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Eu não preciso mais ser acusado por Satanás. Eu não preciso mais ser aprisionado pelo pecado. Eu não preciso mais viver mendigando paz, porque Jesus Cristo levou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Nessa mesma conversa de João 13, ele continua e a conversa com os discípulos se estende. João 14, João 15, João 16. E em João 17, Jesus ora pelos seus. Jesus estava prestes a se entregar, a morrer na cruz do Calvário. Mas ele ora pelos seus. E no versículo 20 ele diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus, nessa hora, ele está orando por nós. Ele falou assim: eu não estou orando só por estes discípulos, mas por todos aqueles que crerão a partir da mensagem deles. E se eu e você estamos aqui, é porque por mais de 2000 anos, pessoas se entregaram à morte para que essa mensagem chegasse até nós. Nós cremos por causa do evangelho pregado por estes homens, não só estes 12, mas outros. O dia ele enviou 72, no dia de Pentecostes tinha 120, 3.000 se converteram naquele dia, e eles se reuniam para comunhão, para o partir do pão e para a oração, e isso os fortalecia, isso os tornava um, cada vez mais eles eram um, não havia mais coisas que separavam, que tinham capacidade, porque o poder de Deus nos une. E Jesus ele fala claramente para que o mundo creia que o Senhor, Papai, me enviou. Eles precisam ser um. Nós precisamos estar em volta da mesa. Feche seus olhos por um instante. Essa é a mensagem da cruz. Somos unidos em Cristo, todos perdoados para perdoar. Ele nos perdoou dos nossos pecados, das nossas falhas. Quando nos arrependemos, Ele nos perdoa. Ele morreu por nós. A palavra de Deus diz que Ele morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Então Ele diz: perdoa os nossos pecados. Ele ensina a oração: perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ele nos ensina um novo mandamento: eu te dou, ame aos outros como eu os amei. Essa é a mensagem de Cristo, para que o mundo creia que o Senhor, Pai, me enviou para morrer na cruz, para ser partido, para ser ferido, para ser moído. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Quem comer de um pão natural vai ter fome novamente, vai precisar comer novamente. Mas quem comer desse pão espiritual, Jesus Cristo, jamais terá fome. Sabe, antes de continuar nesse culto, nós vamos fazer um ato profético diferente. Eu quero orar por aqueles que desejam receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Talvez você já tenha vindo em outros cultos. Talvez você nunca entrou numa igreja evangélica, eu não sei, mas se você já veio ou se você não veio, mas se você nunca fez uma oração aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, sabe, há um ditado, uma expressão que diz: todos são filhos de Deus. Mas a Bíblia fala algo diferente. A Bíblia diz: quem recebe Jesus Cristo recebe o poder de ser feito filho de Deus, o direito de ser chamado filho de Deus.
Porque o versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu único filho. Jesus é o único filho de Deus. Mas nós podemos nos tornar filhos de Deus ao aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Eu gostaria que todos estivessem com os olhos fechados agora, porque é uma experiência pessoal, mas um ato físico muitas vezes é necessário até para que o mundo espiritual veja. Não é para mim necessariamente, mas se você deseja aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, levante sua mão direita no seu lugar. É você e Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, é isso. Pode levantar sua mão sem constrangimento. É um ato, é uma ação para o Senhor, como quem diz: eu desejo, Jesus Cristo, aceitar o teu sacrifício na cruz. E você pode, agora que você levantou essa sua mão direita, colocar ela no seu coração e fazer uma oração comigo dizendo: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra e eu desejo viver o que o Senhor tem para mim. Antes de tudo, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço, Jesus Cristo, que eu sou pecador, mas que o Senhor, por me amar tanto, morreu na cruz em meu lugar, para me dar vida, para me dar vida eterna. E eu recebo e te reconheço, Jesus Cristo, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Entra na minha vida. Muda a minha história. Me dá um desejo pela tua palavra. Que eu mergulhe em tua palavra e aprenda mais sobre ti. Eu quero te conhecer mais, Jesus. Me ensina. Nesta noite, eu declaro para que o mundo espiritual ouça que eu pertenço a Jesus Cristo, e me assento à mesa com Ele. Em teu nome, Jesus Cristo, eu oro. Amém. Amém. E amém. Você que fez essa oração, se quiser no final ir até o Boas-Vindas, que é o nosso ministério de recepção. A gente, como igreja, nós queremos te conhecer de alguma forma, orar pela tua vida, pela sua família, a intercessão dessa igreja. Nós, como igreja, queremos orar e também queremos te dar o endereço de uma célula para você ser essa família junto com a gente, tá bom? Não tem nenhum constrangimento, fica muito à vontade. A gente tem toda a proteção e sigilo dos dados, os contatos, ninguém vai colocar você em e-mail, nem pode ficar tranquilo. É só para a gente poder te conhecer mesmo e orar por você. Obrigado, boas-vindas. Eu queria que vocês colocassem de pé no instante. Feche seus olhos.